Hoje, você vai embarcar em uma jornada sombria e fascinante, por lugares onde o tempo parece ter parado e onde o silêncio ecoa pelas ruínas. As 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Prepare-se para conhecer histórias de terror, abandono e mistério que vão fazer sua espinha gelar. Cada uma dessas cidades guarda segredos que desafiam a compreensão e convidam a uma reflexão sobre o passado. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa contagem regressiva. Número 10. Cracow, Itália. Imagine uma cidade medieval no sul da Itália, onde cada ruela estreita e casa de pedra conta uma história de séculos passados. Cracow foi fundada no século VIII e prosperou por muitos anos, mas uma série de tragédias naturais a transformou em uma cidade fantasma. Terremotos, deslizamentos de terra e inundações fizeram com que a população fosse obrigada a abandonar o local na década de 1960. Hoje, suas ruínas desmoronadas, que parecem flutuar no topo de uma colina, atraem curiosos e cineastas em busca de um cenário apocalíptico. A sensação de abandono e a vista de seus prédios vazios fazem de Cracow um lugar perturbador, mas ao mesmo tempo, de uma beleza indescritível. Número 9. Kalmanskap, Namíbia. Em meio ao deserto da Namíbia, encontra-se a cidade fantasma de Kalmanskap, um testemunho do efêmero boom da mineração de diamantes. Fundada no início do século XX, Kalmanskap era um oásis de luxo, com mansões em estilo alemão, hospital, cassino e até uma pista de boliche. No entanto, quando os diamantes começaram a se esgotar, a cidade foi rapidamente abandonada, deixando suas construções à mercê das dunas de areia que lentamente as engolem. Hoje, Kalmanskap é uma visão surreal. O deserto invadiu as casas e prédios, cobrindo pisos e móveis, criando uma paisagem única e desoladora que parece saída de um filme de ficção científica. O contraste entre o luxo decadente e a força implacável da natureza faz de Kalmanskap um lugar tanto assustador quanto fascinante. Número 8. Hashima, Japão. Conhecida como Ilha Navio de Guerra devido à sua forma, Hashima já foi um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Localizada a cerca de 15 quilômetros da costa de Nagasaki, essa ilha foi uma próspera comunidade de mineradores de carvão durante a primeira metade do século XX. Com prédios de concreto de vários andares, Hashima era um símbolo do progresso industrial japonês. Porém, quando o carvão foi substituído por petróleo como principal fonte de energia, a mina foi fechada, e a ilha foi abandonada em 1974. O que resta hoje é uma ilha fantasma, com seus edifícios em ruínas, janelas quebradas e corredores desmoronando. A sensação de isolamento é total, e Hashima se tornou um cenário perfeito para histórias de horror e ficção distópica. Suas ruínas, que parecem à beira do colapso, são um lembrete silencioso da impermanência das conquistas humanas. Número 7. Pripyat, Ucrânia. Pripyat é talvez a cidade fantasma mais famosa do mundo, conhecida pela tragédia que a levou ao abandono. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, Pripyat era uma cidade modelo, com escolas, hospitais, teatros e parques de diversão. No entanto, tudo mudou em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores da usina explodiu, liberando uma nuvem de radiação. A população foi evacuada às pressas, deixando para trás pertences, móveis e até mesmo brinquedos nas escolas. Desde então, Pripyat tem sido lentamente tomada pela natureza, com árvores crescendo entre os prédios e animais selvagens vagando pelas ruas. Visitar Pripyat é como entrar em um cenário pós-apocalíptico, onde o tempo parou no dia do desastre. É um lugar de silêncio inquietante, marcado por lembranças dolorosas e pela presença invisível da radiação. Número 6. Centralia, Estados Unidos. No coração da Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontra-se Centralia, uma cidade que literalmente arde em chamas. Em 1962, um incêndio em um depósito de lixo se espalhou para as minas de carvão subterrâneas, e desde então, o fogo nunca parou de queimar. A cidade foi lentamente evacuada à medida que o fogo subterrâneo se alastrava, liberando fumaça tóxica e abrindo fissuras no solo. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma, com ruas desertas, casas abandonadas e fumaça saindo de buracos no chão. A atmosfera de Centralia é sufocante e perturbadora, com uma sensação constante de perigo iminente. Apesar dos avisos e do cenário desolador, alguns poucos residentes se recusam a deixar a cidade, tornando Centralia ainda mais enigmática. É um lugar onde a terra arde e a sensação de abandono é palpável, uma verdadeira visão do inferno na terra. Número 5. Oradour-sur-Glane, França. Oradour-sur-Glane é uma cidade fantasma que guarda uma história trágica e sombria. Localizada na região de Limousin, na França, essa pequena vila foi palco de um dos piores massacres da Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, soldados alemães invadiram Oradour e, em questão de horas, mataram 642 de seus habitantes, incluindo mulheres e crianças.
As casas foram incendiadas, e a vila inteira foi deixada em ruínas. Após a guerra, decidiu-se que Oradou Surglane não seria reconstruída, permanecendo como memorial das atrocidades cometidas. Hoje, suas ruas desertas, com carros queimados e prédios em ruínas, são um testemunho silencioso da brutalidade do passado. A atmosfera de Oradou é de um silêncio profundo e pesado, onde cada pedra parece carregar a dor das vidas perdidas. É um lugar onde o tempo parece ter congelado em um momento de horror indescritível. Número 4. Bodie, Estados Unidos. Bodie, localizada na Califórnia, é talvez a cidade fantasma mais preservada dos Estados Unidos, e um verdadeiro exemplo do que foi o Velho Oeste. Fundada em 1859, Bodie foi uma próspera cidade mineradora durante a Corrida do Ouro, com mais de 10 mil habitantes em seu auge. No entanto, como tantas outras cidades boom and bust, Bodie entrou em declínio quando o ouro se esgotou, e foi completamente abandonada na década de 1940. Hoje, a cidade está congelada no tempo, com seus salões, igrejas e até mesmo escolas intactas, como se seus habitantes tivessem simplesmente desaparecido de um dia para o outro. Visitar Bodie é como entrar em uma cápsula do tempo, onde você pode quase sentir a presença dos antigos moradores. O vento assobiando pelas ruas desertas e as construções de madeira desgastadas pelo tempo criam uma atmosfera de mistério e nostalgia, uma lembrança viva do que foi a vida no Velho Oeste. Número 3. Varosha, Chipre. Varosha, localizada em Famagusta, Chipre, foi outrora um dos destinos turísticos mais luxuosos do Mediterrâneo. Na década de 1970, suas praias eram frequentadas por celebridades e milionários, até que a invasão turca de Chipre em 1974 mudou tudo. A população de Varosha foi evacuada às pressas, e a cidade foi deixada para trás, com hotéis de luxo, restaurantes e boutiques abandonados e lentamente se deteriorando. Desde então, Varosha permaneceu como uma cidade fantasma, cercada por cercas de arame farpado e patrulhada por soldados. A sensação de decadência e abandono é evidente em cada esquina, com prédios desmoronando e carros enferrujados nas ruas. Recentemente, algumas partes da cidade foram reabertas para visitação, mas a atmosfera de Varosha continua sendo uma lembrança inquietante de um passado próspero que desapareceu em um instante. É um lugar onde o luxo e a decadência se encontram, criando uma paisagem ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Número 2. Humberstone, Chile. No deserto do Atacama, no Chile, encontra-se Humberstone, uma cidade que um dia foi o lar de milhares de trabalhadores do salitre. Com o declínio da indústria do salitre, a cidade foi abandonada e hoje é um local onde o tempo parece ter parado. O clima árido preserva as estruturas, mas não a memória dos que ali viveram. A ausência de vida e o isolamento extremo de Humberstone criam uma atmosfera de abandono que é, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. As ruas vazias e os edifícios em ruínas são um testemunho silencioso do auge e queda de uma era. Número 1. Kayaköy, Turquia. E finalmente, no topo da nossa lista, está Kayaköy, uma cidade fantasma na Turquia que carrega uma história de conflito, abandono e mistério. Localizada nas colinas da província de Muğla, Kayaköy foi fundada no século XVIII e era uma próspera comunidade grega até o início do século XX. No entanto, após a Guerra Greco-Turca de 1919 a 1922 e o subsequente acordo de troca de populações entre Grécia e Turquia, Kayaköy foi abandonada. Suas casas de pedra, igrejas e escolas foram deixadas para trás, criando uma cidade fantasma que hoje é um símbolo da complexa história da região. O que torna Kayaköy tão especial é a sensação de serenidade que envolve o local, em contraste com sua história tumultuada. As ruínas bem preservadas, cercadas por oliveiras e montanhas, fazem de Kayaköy um lugar de beleza melancólica. É um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneira única, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo pacífica e inquietante. Kayaköy é mais do que uma cidade fantasma. É um lugar que nos convida a refletir sobre as mudanças inevitáveis do tempo e da história. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Cada uma dessas cidades é um lembrete do poder do tempo, da natureza e dos eventos históricos que moldaram o mundo que conhecemos. Elas são mais do que ruínas. São monumentos à fragilidade da civilização humana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Quem sabe qual será a próxima parada nessa nossa viagem pelos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo? Até a próxima!